Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Júlia. A gente vai falar um pouquinho sobre homicídio qualificado. Então, do que se trata? Homicídio qualificado nada mais é do que aquele crime cometido em circunstâncias um pouco mais graves. A gente vai ler um pouquinho sobre ele lá no artigo 121 do Código Penal. E nesse vídeo a gente vai destrinchar um pouquinho de cada inciso que está contido lá nesse artigo. Sua pena de reclusão varia de 12 até 30 anos e ele também pode ser considerado como crime hediondo. Seus motivos qualificadores, ao contrário do homicídio privilegiado, fundamentam-se na prática do crime de homicídio, podendo ser imoral ou antissocial. Ele está previsto também lá no artigo 121, começando pela mediante paga ou promessa de recompensa. A diferença entre paga e mediante promessa é que na paga o agente é recompensado antecipadamente pelo crime, e na promessa de recompensa existe apenas a expectativa, cuja efetivação da recompensa está correlacionada com o cumprimento do crime. Ambas tratam-se de crime bilateral ou de concurso necessário, no qual é indispensável a participação de no mínimo duas pessoas, quem paga para o crime ser cometido e quem o executa pela paga ou recompensa. No segundo ponto, a gente vai falar de motivo torpe, que é aquele motivo que atinge mais profundamente o sentido ético-social da coletividade. É um motivo repugnante, indigno, que repugna a consciência média. No terceiro ponto, a gente vai falar do motivo fútil, que nada mais é que aquele motivo insignificante, desprezível, desproporcional à reação criminosa. Quais são seus meios qualificadores? Os meios utilizados na prática do crime de homicídio podem qualificá-lo como relatados no artigo 121, inciso 2 do Código Penal. Emprego de veneno também é um ponto que a gente vai destrinchar e começando a falar, a gente pode citar que o emprego de veneno é aquele meio que qualifica-se como crime se for feita de forma dissimulada, ou seja, com estratégia, como cilada. Todavia, para o envenenamento constituir meio exitioso, é indispensável que a vítima desconheça a circunstância de estar sendo envenenada. Só a administração forçada com conhecimento da vítima não qualifica o crime. Ministrar açúcar, por exemplo, em quantidades razoáveis à pessoa diabética é um modo ou forma de envenená-la. Porque, para o direito penal, veneno é qualquer substância vegetal, animal ou mineral que tenha idoneidade para provocar lesão no organismo humano. Vamos lá citar um pouquinho de emprego de fogo ou explosivo. Fogo e explosivo podem constituir meio cruel ou meio de que pode resultar perigo comum, dependendo das circunstâncias. Falamos também de emprego de asfixia. É a vedação da função respiratória, com a consequente falta de oxigênio no sangue da vítima, levando a óbito. Emprego de tortura é uma modalidade de meio cruel, distinguindo-se somente pelo aspecto temporal, exigindo ação um pouco mais prolongada. O que é o meio indicioso? É o recurso dissimulado, consistindo na ocultação do verdadeiro propósito do agente, que assim surpreende a vítima que tem sua defesa dificultada ou até impossibilitada, ou seja, o meio disfarçado, subreptício, ardiloso que objetiva a prender a vítima desatenta ou indefesa. Olá, meu nome é Beatriz Gabriele. Estou aqui para dar continuidade ao assunto. Vamos falar inicialmente sobre o que seria o meio cruel. Meio cruel é a forma brutal, bárbara, martirizante de perpetrar o crime, revelando ausência de piedade e é o que causa à vítima sofrimento desnecessário. Exemplo, dilaceração do seu corpo a facadas. Há também o meio de que possa resultar perigo comum, que é aquele que pode atingir um número indefinido ou indeterminado de pessoas. Bom, os modos qualificadores eles se encontram no inciso 4º do segundo parágrafo do artigo 121 do Código Penal. O que qualifica o homicídio é o modo insidioso com que o agente o executa, utilizando para isso o recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do indivíduo. Um grande exemplo disso é a traição, que é a ocultação moral ou mesmo física da intenção do sujeito ativo que viola a confiança da vítima. É a deslealdade. Não se caracteriza unicamente por haver o golpe letal ter sido desferido pelas costas da vítima. Não se configura a traição se a vítima pressente a intenção do agente, pois essa percepção pela vítima elimina a insídia, o fator surpresa ou a dificuldade de defesa, pelo menos em tese. Não se configura igualmente se houver tempo para a vítima fugir, por exemplo, de um ataque inesperado. Um outro ponto é de emboscada, que é a tocaia, a espreita, verificando se quando o agente se esconde para surpreender a vítima, é a ação premeditada de aguardar, oculta a presença da vítima para surpreendê-la com um ataque indefensável. O homicídio qualificado pela emboscada é sempre um crime premeditado,
pois o sujeito ativo desloca-se com antecedência, examina o local, projeta os próximos passos, coloca-se à espera da passagem da vítima para, com segurança e sem risco, abatê-la. Há também mediante dissimulação, que é a ocultação da intenção hostil do projeto criminoso para surpreender a vítima. Por meio de dissimulação, o agente esconde ou disfarça o seu propósito para surpreender a vítima desprevenida. Há também o recurso que dificulta ou impossibilita a defesa. Cuida-se de qualificador em face do elemento surpresa. Esta modalidade qualificadora pode ser verificada, por exemplo, no caso em que o agente aplica um sonífero na vítima, que se torna indefesa em virtude dessa conduta. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a qualificadora em comento é incompatível com o dolo eventual. Bom, nesse sentido, há também os fins qualificadores que são previstos no inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 121. Assegurar a execução. A qualificadora em questão incidirá mesmo que o agente pratique para assegurar a execução de outro crime que não venha a ocorrer. A título de exemplo, pode ser mencionada a hipótese do agente que mata o segurança com a finalidade de realizar um roubo ou mesmo sequestro. Importante elucidar que, ainda que o agente desista de praticar o segundo crime, responderá pelo primeiro crime com a qualificadora ora em análise. A ocultação. O agente almeja a ocultação de outro crime, ou seja, que esse outro delito não seja descoberto. Pode ser vislumbrado o seguinte exemplo: o agente mata a única testemunha. Há também a impunidade. Nesse caso, o agente pretende afastar a punição de outro por ele praticado, como, por exemplo, o agente que mata a vítima com a finalidade de evitar punição. Assegurar vantagem de outro crime. Com a finalidade de assegurar vantagem ou produto do crime, o agente pratica o homicídio. Nesse caso, o exemplificamos com a situação do coautor que mata o seu comparsa com essa finalidade. Há também a situação do homicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, conforme previsto no inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 121. Primeiramente, para que ocorra a qualificadora em análise, faz-se necessário que o homicídio seja praticado por razões de sexo feminino. Esclareça-se que não é suficiente que a vítima seja uma mulher, na medida em que, para a caracterização do feminicídio, exige-se que a conduta tenha sido motivada pelas razões de condições do sexo feminino. E, nesse sentido, considera-se que estão presentes essas razões quando o crime envolve, primeiro, violência doméstica e familiar, segundo, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Há dois sujeitos, ativo e passivo da relação. O sujeito ativo do feminicídio pode ser qualquer pessoa, ou seja, um homem ou uma mulher, independente do gênero masculino ou feminino. O sujeito passivo é uma mulher, devendo a conduta ser motivada pelas razões de sua condição de gênero, ou que ocorra em situação caracterizadora de violência doméstica ou familiar. E é importante mencionar a existência de divergência doutrinária sobre a possibilidade de o transexual ser vítima de feminicídio. A corrente majoritária segue a linha de pensamento de ser possível a incidência de tal qualificadora, devendo ser observado se estão presentes as razões e os requisitos que envolvem a caracterização do crime. Há também o homicídio contra a autoridade ou agente, conforme previsto no inciso 7º do 2º parágrafo do artigo 121. O preceito em questão faz emissão aos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, que dizem respeito a integrantes das Forças Armadas e da Segurança Pública. Trata-se de crime funcional e incide a qualificadora se o crime for contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Necessário, portanto, existir um nexo entre o crime de homicídio e a função pública. Colocamos também em nosso trabalho as referências bibliográficas e os componentes da nossa equipe.